daqui bom dia a todos, né, os painelistas e quem está aqui assistindo a gente online. Agradecer pela presença. E hoje nós vamos discutir como o direito e a tecnologia eles se unem para servir melhor a sociedade. O governo brasileiro, a gente fala muito da estratégia federal de governo digital, e ela tem como uma grande proposta fazer uma transformação nos serviços públicos por meio das tecnologias digitais que estão tão em alta, que a gente tem falado tanto. A IA é uma delas que a gente fala muito, mas temos outras, né, como a blockchain, a IoT, a gente tem outras tecnologias que estão permeando não só as nossas vidas como cidadão, mas também os serviços públicos, e não tem como, né, o governo tem que acompanhar as mudanças da sociedade. E essa estratégia e todas as iniciativas que nós estamos vendo, né, a lei de governo digital, as estratégias nacional e federal, de governo digital, elas aliadas a um plano de transformação digital, plano de dados, política de dados abertos, enfim, todos esses instrumentos, né, todo esse arcabouço que tem se formatado, em especial de 2021 para os dias de hoje, eles estão olhando numa forma de fomentar a transparência, inovação, uso das tecnologias, um maior controle social, né? Em suma, a gente está numa era de dados, né, de tecnologia, tudo para que seja um motor de políticas públicas. Então, o que eu destaco é que, e eu costumo falar muito isso, que a transformação digital, ela não é mais uma opção, ela é uma condição para que a gente tenha uma soberania de dados, né? E para entender como tudo isso sai do papel, né, a gente tem quatro convidados muito especiais que fazem parte da ABS, assim como eu. Então, nós temos a Rejane Romano, que ela vivenciou o Sandbox de Sorocaba, que é uma prefeitura que institucionalizou esse ambiente regulatório, né, com regras para testes de inovação. Então, ela vai trazer e contar como foi essa experiência aqui para a gente. Nós temos o José Esteves, que é um pesquisador do Think Tank, e ele fala muito. A gente já conversou algumas vezes, né, José? E ele fala muito sobre a governança exponencial, né, as compras inteligentes. Isso é uma área de pesquisa dele, então ele vai trazer essas questões para nós. Nós temos o Marcelo Neri, que também já tive a oportunidade de conversar outras vezes, integrante da ABS, e a pauta dele aqui é modernização na saúde pela perspectiva da OMS. Então, trazer os pontos aqui sobre interoperabilidade, sistemas integrados, né, uma vigilância mais fortalecida, sempre com uma ênfase na equidade, né, para que trate a todos de uma forma equânime. E, por fim, mas não menos importante, obviamente, né, o Rodrigo Barreto, que ele vai trazer uma pauta extremamente relevante para a gente, são as compras públicas verdes, né? Ele tem um estudo sobre a experiência da China, então ele vai trazer aqui para a gente como foi esse estudo e todas as perspectivas sobre esse viés, né? Então, o primeiro convidado aqui, na ordem que eu falei, Rejane, fica à vontade, a pauta é tua, a gente dividiu aqui para que a gente consiga ter uma maior interação, 15 minutos para você fazer as suas apresentações, e eu já de largada quero já te provocar, né? Você vai ter a sua apresentação, mas olhando um pouco do que é o Sandbox e do que foi em Sorocaba, eu queria que você já começasse a sua apresentação com a seguinte pergunta, né? Que esse Sandbox ele permitiu testar a tecnologia no ambiente controlado, mas, e aí a minha grande curiosidade aqui é quais foram os critérios que definiram essa seleção de projeto e como que foi medido os impactos. Então, a palavra é tua, Regiane. Obrigada. Obrigada, Camila. Bom dia a todos. Eu vou começar contando o começo dessa história de 10 anos atrás, quando nós começamos aí o Smart Campus Facens, que foi o primeiro sandbox de cidades inteligentes, humanas e sustentáveis do Brasil. É um prazer estar aqui fazendo parte desse grupo tão especial da ABS. Muito obrigada pelo convite. Bom,
O Smart Campus Facens, ele foi um projeto que começou há exatos 10 anos atrás. Nós colocamos dentro do campus, que é esse campus lindo, de 100 mil metros quadrados, o conceito de cidades humanas, inteligentes e sustentáveis. Ali dentro, nós criamos um laboratório vivo, buscando soluções que pudessem ser testadas e replicadas no ambiente pautado sempre pelos eixos de cidades inteligentes. Então, nós transformamos esse campus num ambiente de prototipação, visando depois escalar essas soluções para a cidade de Sorocaba. A Facens, para quem não conhece, era a antiga Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Agora é um centro que faz uso de toda essa tecnologia também na área de saúde e de engenharia e tecnologia e arquitetura. Então, nós olhamos o campus em 9 eixos, né? Não só pelo eixo da tecnologia em si, mas olhamos pelo meio ambiente, pelo eixo da energia, da saúde e qualidade de vida, indústria e negócios, mobilidade, segurança, urbanização, educação, cultura e artes, toda essa parte de tecnologia da informação e comunicação e, obviamente, a parte da governança. Em 2021, nós trouxemos o 5G e começamos a prototipar também soluções com o 5G. Bom, tudo que nós fazemos lá dentro é alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, com os 17 ODS, e também nos conceitos do ISD. Então, nós olhamos muito para tudo que vai ser fundamental para as políticas públicas, a parte de emissões tóxicas, pegadas de carbono, consumo hídrico, condições de trabalho, toda a parte de capital humano, a ética nos negócios, a parte de anticorrupção, a transparência, o compromisso legal. E colocamos ali dentro as melhores práticas na área de sustentabilidade. Então, convidamos a todos os alunos, professores, visitantes, diretores a repensar, recusar, reciclar, reduzir e reutilizar. Hoje somos a faculdade particular número 1 em sustentabilidade, reconhecidos pelo Green Metrics pela terceira vez. Dentro desse conceito de sandbox, nós criamos uma série de laboratórios de inovação. Então, nós começamos a prototipar todas as áreas da área de tecnologia, sustentabilidade e a parte social. Então, nós criamos o LIS, que é o Laboratório de Inovação Social, o BRAIN, que é focado na parte de inteligência artificial, o ED+, que é um Content Hub na área de educação, o LIGA, que é um laboratório de inovação de games e apps, o FACE, que é um centro de empreendedorismo. Trouxemos também um laboratório de indústria 4.0, testando todas as tecnologias focada aí na melhoria dos processos industriais e trazendo para os alunos uma vivência já para trabalhar nesse mercado que está exigindo competências diferenciadas. Também trouxemos o Fab Lab, que foi um laboratório de prototipação e foi o primeiro Fab Lab do interior do estado de São Paulo, trazendo ali os conceitos de impressão 3D, corte a laser, fabricação digital, prototipagem. Trouxemos dentro do nosso laboratório de inovação de games e apps toda esta área de inovação na parte de realidade aumentada, realidade virtual, toda a parte de gamificação e desenvolvimento de games e apps, e também do metaverso. Então, nós procuramos trazer tudo que tem de inovação para dentro desse Smart Campus, para a gente poder testar e escalar depois. Esse carrinho é um exemplo. O André, que está ali, ele ajudou na construção junto com esses meninos.
Começaram com um protótipo pequenininho, depois pegaram um carro de golfe e agora o André participa de uma empresa que já tem isso rodando nas indústrias e no varejo com essa parte autônoma de entrega de última milha. Então, nós olhamos sempre o Plano Nacional de IoT, olhando para cidades 4.0, saúde, agro e indústria. Durante esses 10 anos, nós já desenvolvemos mais de 350 projetos em todos esses eixos que eu comentei. E colocamos tudo isso dentro desse dashboard. Esse dashboard, ele é fruto de parcerias público-privadas, também com startups, junto com os alunos, incentivando o empreendedorismo, incentivando a cocriação. Esse vídeo que vocês estão vendo foi feito por um autista que está trabalhando comigo já há 9 anos. E o que a gente diz sempre é: ninguém pode ficar de fora. Então, os projetos nos permitiram testar tudo num ambiente totalmente controlado. E a partir daí, escalar isto para a cidade de Sorocaba, que foi o que aconteceu depois que nós recebemos diversas premiações dentro e fora do Brasil. Inclusive, fomos reconhecidos como um centro de referência IoT pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e no finalzinho do ano passado ganhamos o prêmio do fundador do FabCity e de todos os laboratórios de prototipação, FabLab, do MIT, lá no México. Então, nós ficamos super felizes. E aí é que começa a história do Sandbox de Sorocaba. Depois que a gente testou tudo, nós levamos para a cidade de Albertina. Esse era o prefeito de Albertina, uma cidade super pequena, 3.025 habitantes, e eles, com o que a gente levou para eles prototiparem lá, conseguiram ganhar o prêmio Band Cidades Excelentes. No mesmo período em que o prefeito de Sorocaba também ganhou o mesmo prêmio para uma cidade de 700 mil habitantes. Ou seja, o que nós prototipamos lá dentro da escola, conseguimos colocar tanto numa cidade pequena quanto numa cidade grande. E daí surgiu o Sandbox Sorocaba, com o vereador Ítalo Moreira, que é este jovem de camisa azul que está ali do meu lado. Em 2023, ele criou uma lei 12.900 que instituiu a Política Municipal de Cidades Inteligentes. Também criou a Lei 12.682, que foi a que desenvolveu a conhecida Lei de Sandbox do Parque Tecnológico de Sorocaba. Mas o que é esse tal de sandbox? É como se fosse uma caixinha de areia que você pudesse testar tudo sem medo de testar o futuro. Então, o sandbox é isso caixinha aqui. de areia. Dentro das cidades, é um ambiente livre de regulações voltado para pesquisas, testes e validação de novas tecnologias. O Sandbox Sorocaba vem para ajudar a cidade a construir novos produtos e serviços relacionados à inovação. Sob a gerência do Parque Tecnológico de Sorocaba, autoriza de forma experimental e temporária o teste de projetos, inovação científica, tecnológica e empreendedora no nosso município. Então, em suma, é um espaço de prototipação. E esse sandbox regulatório, ele é um ambiente controlado. Então, você começa a testar as inovações com a suspensão, pelo menos temporariamente, de algumas regras. E você permite a colaboração regulatória. Então, você pode juntos definir o que seria melhor para aquele ambiente, mas sem deixar de lado a segurança. Então, a gente pode testar tecnologias, metodologias, só que nós temos que fazer tudo isso de uma forma monitorada. Os sandbox têm como característica se transformar
num laboratório como nós criamos lá na Facens, um laboratório de inovação, e você pode testar novos modelos de contratações, tecnologias, novas formas de trabalho, uma adaptação legislativa. Então, você consegue ali ter uma flexibilidade, e isso tudo precisa ser feito com começo, meio e fim e com muita transparência. Isso começou lá atrás, em 2021, com a lei complementar do Marco Legal das Startups do Sandbox. A partir dali, várias resoluções estão sendo feitas e vários ambientes do governo estão testando, como, por exemplo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Banco do Brasil. Vários órgãos do Brasil estão fazendo uso desta prerrogativa para poder testar ambientes que precisem de inovação, mas que não podem esperar seguir todos esses protocolos que nós temos hoje. Então, tem benefícios para todo mundo. Tem benefícios para o governo, tem benefícios para a sociedade, tem benefícios para as empresas. Você traz ali um estímulo à inovação, uma redução total da burocracia, você pode testar tecnologias disruptivas e você tem uma legislação baseada em dados. Então, você analisa o resultado, mas precisa ter toda a parte de critérios totalmente estabelecidos, fazer a implementação de uma fiscalização e avaliar os resultados. E foi tudo isso que foi feito em Sorocaba. Então, se vocês quiserem todos os detalhes, tem a página sandboxsorocaba.com.br, onde vocês vão encontrar toda a regulamentação, tudo que foi feito ali. Então, é uma forma experimental, de novo, de fomentar essa inovação dentro da cidade. Transformou-se a cidade inteira em um espaço onde nós poderíamos testar essas inovações. Quem ficou responsável por toda a gestão foi o Parque Tecnológico de Sorocaba, junto com o pessoal todo que controla a Inova, que é uma agência, também uma ICT, que faz a gestão. Bom, quais são os benefícios então desse sandbox para Sorocaba? A gente conseguiu reduzir os custos e o tempo de validação dessas ideias dentro da cidade. Trazer todo o conceito de cidades inteligentes que nós estávamos testando dentro do campus para fora dele. Então, trazendo ali os conceitos de smart cities, mas agora amplificado para os 9 eixos, e também trazendo ali a oportunidade das startups participarem, das empresas participarem, facilitando a obtenção de recursos para a inovação. Quem que poderia participar? Qualquer empresa jurídica que tivesse, então, a capacidade técnica e financeira, porque quem queria participar desse sandbox precisaria investir e trazer a solução rodando. E nós temos as duas leis aí que foram usadas para isso, que é a Lei Municipal 12.682 e o Decreto Municipal 27.727, que também estão disponíveis no site. Tem todos os anexos, então, para cidades aí que queiram testar, tem as orientações, os termos de implantação, o termo de minuta de resolução, tudo está prontinho ali para vocês darem uma olhada, e vale muito a pena. Como é que funcionou esse sandbox? O Parque Tecnológico publicou o edital, todo mundo que tinha interesse apresentava a proposta, o parque analisava a elegibilidade do interessado, passava então para um comitê técnico e científico. Quem fosse autorizado podia receber então o termo de autorização, implantava-se a solução,
fazia um teste muito profundo e aí o Parque Tecnológico emitia um relatório dizendo que ele estava apto já a vender para a cidade. Isso tudo, gente, está pautado nos documentos que estão também disponíveis no site. Nós participamos como Grupo Splice, que é o mantenedor da Facens, e nós fizemos a instalação do poste. Este poste foi cocriado lá dentro do Parque Tecnológico. Foi um poste inteligente que detectava veículos, pedestres, situações de furto, pessoas com problema, mãos ao alto, pessoas que estivessem caídas. Então, detectava-se tudo com inteligência artificial e integrava-se tudo ao SIS, que é um sistema inteligente que pode aí atender também aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Ao final de um ano, nós recebemos do Parque Tecnológico a carta dizendo que nós tínhamos sido aprovados já e que eles sugeriam que este poste fosse então para um ambiente de maior fluxo, sem muito controle, como é feito dentro de um ambiente controlado. E aí nós fomos para a cidade de São Paulo, a cidade de Sorocaba, o centro de Sorocaba, junto com a Associação Comercial de Sorocaba. E foi um sucesso. Começamos a integrar com a muralha eletrônica, foi criado o Smart Sorocaba, que nem tem o Smart Sampa, lá tem o Smart Sorocaba, que lê toda a parte de tecnologia biométrica e também avisa a polícia se tem algum caso específico. Isso nos deu condições de ganharmos um prêmio no SXSW em Austin por conta das inovações. Nós ficamos entre os 5 finalistas lá em Austin, trazendo o estado da arte aí para cidades que hoje estão usando o case de Sorocaba e da Facens como uma mola propulsora aí para a inovação. Então, nós entendemos que com todos esses centros de inovações, mais o centro de referência IoT, mais o 5G, a gente tem conseguido entregar o nosso propósito, que é uma educação diferenciada para colocarmos as pessoas já preparadas para este novo mundo. Então, foi assim, Camila, que a gente organizou. Começando num ambiente bem controladinho, passando para um ambiente maior, fazendo a legislação, testando a legislação, expandindo isso para toda a cidade. Eu agradeço pela oportunidade e fico aberta a todas as perguntas. Muito obrigada. Incrível, é muito bom ouvir essas iniciativas. Eu fico maravilhada de ver como a gente tem a possibilidade de inovar, né? Seja no ambiente controlado, mas esse seu case é incrível. Eu tenho uma pergunta e depois, se a gente tiver tempo, a gente abre para mais pergunta aqui para os convidados. Mas eu queria saber como que vocês equilibraram, né, a necessidade de dados reais nos testes com a questão de proteção de dados, né, sensíveis, pessoais. Você tem como explanar um É, pouquinho sobre isso? sim, dentro da Facens, nós começamos o projeto porque ali nós temos 5.000 pessoas que circulam diariamente dentro da Facens. Então, nós conseguimos, com isto, trazer todo o controle dos dados, fazendo a anonimação desses dados. Então, não temos os dados das pessoas, a gente não sabe, se é a Regiane, se é o João, se é a Maria. Nós sabemos o que nós queremos em termos de teste de tecnologia, mas sem colocar a pessoa, respeitando totalmente a LGPD. Como dentro da Facens e dentro do Parque Tecnológico são ambientes em que todo mundo que entra já sabe que tem câmeras, já sabe que ali dentro as informações são gravadas e ficam protegidas por lei,
que ninguém vai mexer naquelas imagens, a não ser com pedidos jurídicos, ficou fácil. Quando você vai para um centro, né, como é o caso do centro de Sorocaba, aí a gente tem que atender uma legislação mais ampliada. Então, ali nós seguimos tudo que tem no Smart Sampa, em tudo que tem nas muralhas eletrônicas, que são autorizadas pela LGPD, e em momento algum a gente vai fazer a identificação da pessoa, e sim daquilo que precisa estar protegido pela lei. Perfeito. Obrigada, Rê. A gente volta depois a explorar um pouco mais desse projeto incrível que você fez parte. Estou à Então, pessoal, depois disposição. a gente ouvir como o município inova, né, e como a transformação ela vem sendo construída a várias mãos, né, por várias mãos, vamos olhar no nível macro, como transformar compras públicas em um vetor de inovação. Então, José Esteves, agora é a tua hora de brilhar, de trazer o seu conteúdo, né, falar sobre governança exponencial e as compras inteligentes. Bom, bom dia a todos, né, que estão aqui realizando de forma conjunta esse evento, né? Eu costumo dizer quando a gente se encontra dessa forma, que a gente pode certamente afirmar que isso aqui é um Bright Minds Gathering, né? Quer dizer, é um encontro realmente de mentes que são brilhantes, nos recortes, né, das suas atuações. O caso da Regiane, inclusive, é emblemático porque a gente sabe que o sandbox está se tornando uma força motriz para que a gente consiga avançar dentro de um conceito do próprio ISD que ela coloca no âmbito da administração pública, né? No âmbito da governança pública, porque com a flexibilização que ele permite, a gente vai conseguindo fazer com que os governos, né, eles consigam ser instrumentalizados de uma maneira inteligente para poder se lançar, vamos dizer assim, na busca de solução para os seus sempre presentes desafios. Eu costumo sempre dizer que a solução ela nunca chega, mas a mitigação, né, ela acontece sempre. Então, à medida em que a tecnologia vai avançando, a gente vai avançando também na busca dessas respostas. Eu vou pedir licença a vocês para compartilhar aqui uma apresentação que ela é mais o fruto de um alinhamento, né, de um trabalho que foi desenvolvido bem recentemente e que está para ser publicado, inclusive, né, pela própria, com a parceria da ABS, né, no âmbito do Think Tank, que é falar um pouquinho a respeito dessa visão de governança que eu estou chamando de governança exponencial, porque é um caminho para que a gente possa fazer uma associação de compras públicas com mais inteligência, né? E aí a gente abre o recorte da inteligência com questões que são fundamentais dentro do conceito, né? De administração pública, como ética, transparência, publicidade, etc., né? Para esse futuro digital que a gente vê sendo encaminhado em razão de várias iniciativas desse nosso próprio Estado brasileiro. E aí eu vou só abrir um parênteses antes de compartilhar com vocês, que foi a experiência vivida como consultor sênior pelo PNUD, né, Programa das Nações Unidas, para apoiar a presidência brasileira no G20 ao longo do ano passado, de 2024, em que um dos temas, né, que a gente discutiu bastante foi exatamente esse, né, como é que a gente faz com que a governança, né, ela possa ser inteligente e que possa encaminhar para um Estado que seja inteligente dentro dessa perspectiva de inteligência, inclusive colaborativa, porque a gente está falando de grupos de países que têm marcos legais específicos para desenvolvimento de praticamente tudo, né? E que a gente precisa encontrar e buscar o consenso, né? De uma forma muito sensível, muito diplomática, etc., para que a gente realmente possa entender o que seria esse futuro digital dos estados de uma forma global. E a gente tem muitas oportunidades aqui, o próprio Marcelo vai falar um pouquinho a respeito do tema da saúde,
estou também envolvido nesse âmbito, né? Numa outra cátedra do próprio IEA USP, que a gente está trabalhando, e me coube aqui também estar com o grupo, desenvolvendo uma linha, né, de atuação no âmbito da saúde, dessa saúde digital, etc., da modernização do SUS, enfim, e a gente vai ter muita figura realmente para trocar. Eu vou passar para vocês uma a pequena apresentação em que eu vou trazer. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Vou compartilhar com vocês essa tela. Espero que vocês estejam vendo. Já devem ver agora, eu acho. Ainda não. Deve ter um pequeno delay aí em termos de informação, né? Mas deve estar chegando por aí. Agora veio. Foi. E aí eu vou só Mas ela não colocar está no modo vou apresentação, só tá? colocar no modo de Isso. apresentação para que a gente possa dar continuidade a esse nosso Pronto. encontro e a esse nosso bate-papo. São essas as mentes, né, brilhantes que estão reunidas aqui, incluindo a mente brilhante da Camila, que ela tem uma característica que é fundamental para que a gente possa observar na perspectiva do pesquisador, que é a humildade em relação ao trabalho que ela executa. O pessoal sempre fala das virtudes, né, das virtudes bíblicas. E eu digo o seguinte, olha, a humildade talvez seja uma das virtudes que a gente não tem condição de afirmar que possui, né? A gente precisa, ela precisa nascer da observação. E a Camila, ela é muito diligente e muito profissional no acompanhamento que ela faz ao longo desse processo de discussões, de debates, de trocas, sempre de uma forma muito carinhosa, com uma perspectiva muito pessoal e muito dinâmica. Então, eu estava querendo estender também um agradecimento a ela por essa condução. Bom, quando a gente fala, eu vou dispensar as informações, né? As minhas, porque vocês têm condição de acessar isso aí entrando no LinkedIn, etc., né? Além desse think tank, eu tenho participado de alguns outros grupos de pesquisa que estão formalizados, né? Tratando de temas como democracia e sociedade, como agente de governança de inteligência artificial, etc., né? Então, acho que é muito apropriado a gente colocar e falar um pouquinho a respeito disso. E aí, nesse macro, quando a gente pensa, por exemplo, em transformação digital, na verdade, a gente está vendo a transformação digital acontecer como um vetor ou dessa chamada modernização do Estado. E aí, uma das grandes características, né, que impulsiona é a possibilidade da gente ter desenvolvido ao longo desse processo, e muitas coisas dentro desse processo de modernização do Estado, nessa perspectiva da governança, né, de exponencial, de futuro digital, etc., ocorrem há pouco tempo. A própria Regiane, na apresentação dessa, colocou o marco legal, por exemplo, que está regendo a questão do sandbox. E aí a gente fala, por exemplo, de uma coisa que até a Camila, que está aqui conosco, né, poderia explicar com muito mais propriedade, que é essa nova, ou chamada nova lei das licitações, né, em 2021, que ela acaba se constituindo como um marco regulatório que vai impulsionar essa modernização. Como, né? Exigindo uma maior transparência, mais eficiência e melhor controle, vamos dizer assim, né, no âmbito da administração pública daquilo que acontece e que está ligado a esse procurement, né? E isso tudo trabalhando demandas, né, por eficiência e por inovação na gestão pública. Agora, quando a gente pensa dessa forma, a gente vê uma coisa que é muito importante, que é o fato de que, se já é difícil para a gente discutir paradigma, né? Talvez seja ainda mais difícil a gente discutir algo que a gente pode caracterizar como uma mudança paradigmática, né? Aquilo que a gente pode atribuir, de forma resumida, ao Estado se relacionando com a sociedade
e gerenciando os seus recursos e a sua entrega de serviços, vamos colocar assim, né? Não se limitando à adoção de tecnologia, pura e simplesmente, mas envolvendo principalmente uma reestruturação profunda dos processos administrativos, daquilo que a gente entende como a sua cultura organizacional e da própria governança pública, né? Então, a gente tem aí uma oportunidade muito inteligente, que é a de fazer, por exemplo, com que a automação de processos, né? Rastreabilidade de processos de contratação, nesse momento, seja algo que a gente possa considerar essencial para a construção de um Estado que, inclusive, seja mais inclusivo e resiliente, para utilizar aqui uma visão, né, de reforço a esse processo de inclusão que acontece, que foi adotada pela própria Regiane, que me antecedeu aqui, né? E aí a gente tem alguns fundamentos, né, que são importantes de serem observados, que caracterizam mais ou menos esse estágio em que a gente se encontra, que é uma certa resistência. Eu vou me abster aqui de colocar, como eu sempre coloco, uma grande resistência, né, mas eu vou mudar e vou suavizar uma certa resistência, porque os grupos que eram mais radicais a essa mudança e a essa cultura burocrática, eles estão cedendo, né, espaço para aqueles que estão atuando de uma maneira muito mais coparticipativa, co-criativa, etc. A gente já tem, por exemplo, a figura dos Inova Gov Labs, né, que são laboratórios de inovação governamental que estão se cristalizando, né, e operando dentro das diferentes dimensões da administração pública. E há ainda aquelas chamadas lacunas da capacitação digital e, principalmente, o tema, que é um tema que é muito caro, né, dentro desse processo, e foi uma pergunta que foi trazida, né, pela Camila, endereçada à Regiane, que tem a ver com a questão, ou com um tema, né, muito debatido de segurança da informação e de interoperabilidade. E aí, quando a gente fala, e eu vou também seguir aqui para aproveitar uma oportunidade, já que eu fui mencionado pela Camila, quando ela falou a respeito de inteligência artificial, blockchain, interoperabilidade, etc., né? Para dizer exatamente isso, para reforçar que a gente tem uma série de chamadas oportunidades tecnológicas, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em inteligência artificial, e blockchain na administração pública, no setor público, a gente visualiza esse potencial transformador com muito mais qualidade. A gente pensa, por exemplo, em IA generativa, né? E a maneira como ela pode ser utilizada, por exemplo, para promover análises preditivas, para poder facilitar a automação de tarefas repetitivas, para prover aquele atendimento virtual e fazer com que, através desse atendimento virtual, já se consiga iniciar um processo de detecção de padrões e aí de formatação de grandes volumes de dados, que vão ser úteis, né, num processo, num cadeamento lógico, para apoiar, por exemplo, auditorias digitais, para identificação de fraudes, para otimizar a alocação de recursos, esse tipo de coisa. Quando a gente pensa, por exemplo, em blockchain, a gente já está falando, por exemplo, na possibilidade da gente ampliar o escopo de segurança, dar mais rastreabilidade e integridade a essas transações, né? Para que elas possam se tornar algo que é essencial quando a gente está lidando com questões que se consolidam no âmbito de ética, né, e de transparência, de governança pública, que é a questão da imutabilidade e da acessibilidade, né? Agora, a gente precisa fazer aí um senão, ou precisa trazer um senão, que é o fato de que toda a tecnologia que a gente incorpore, a gente precisa incorporar a gestão e a governança pública com responsabilidade. E isso tem a ver com respeitar ainda mais aqueles princípios que são éticos, que são legais e que estão relacionados, por exemplo, a esse tema que a gente está colocando aqui de proteção de dados. Então, essa integração, né, a integração dessas ferramentas, dessas tecnologias, ela vai exigir cada vez mais
um modelo, né, uma forma da gente fazer a capacitação de servidores, né, da gente revisar esses marcos regulatórios para que a gente possa, inclusive, endereçar de uma maneira mais apropriada todos os investimentos que são realizados atualmente, né, em termos de governança pública em infraestrutura digital. E aí, só para pontuar essa questão que ficou faltando aí, né, nessa minha colocação, e eu trabalhei aqui agora, né, tentei trabalhar aqui e unificar a questão de inteligência artificial e de blockchain, falar um pouquinho a respeito da interoperabilidade, né, é uma palavra que pega uma peça mesmo, viu, Camila? Nesses sistemas governamentais, que acaba sendo um dos pilares, e foi muito bom você ter trazido para esse processo de transformação digital, porque o que acontece? A interoperabilidade vai permitir que diferentes órgãos e diferentes entidades elas possam compartilhar os dados e as informações de uma maneira que seja segura, né, eficiente e integrada. Quer dizer, então, esse é basicamente o tripé. Então, para que a gente possa construir uma arquitetura, na minha humilde visão, né? Porque eu não sou um arquiteto, nem sou um desenvolvedor de sistemas, mas eu estudei muito isso, né? E do ponto de vista da análise, né? E da crítica dos sistemas construídos. Então, enquanto a gente, por exemplo, tem padrões técnicos comuns, a gente precisa de uma infraestrutura robusta, de uma chamada está sendo chamada, no âmbito do G20, inclusive, governança colaborativa, essa é a palavra, está traduzida mais ou menos assim. Se a gente não tem essa interoperabilidade, a ausência dela vai contribuir principalmente para gerar redundância, né? Ineficiência e ampliar o espectro de dificuldade na prestação de serviços para o cidadão, que é algo que a gente está trabalhando para que não aconteça. Então, isso é basicamente aquilo que eu queria trazer para vocês. E aí, eu acho que vale a pena, talvez, chegar a um tema que é muito caro para mim e foi fruto de apresentação, né? Num evento anterior, em que a Camila estava também, que a gente estava falando a respeito de compras públicas, né? Com outros pesquisadores do Think Tank, que é a necessidade de criação de frameworks que sejam frameworks propositivos. E aí, eu não sei se eu sou a pessoa mais apropriada, né, para fazer criação de qualquer coisa, né, ou cocriação de qualquer coisa, mas eu sou uma pessoa muito dinâmica e eu procuro sempre criar com base naquilo que a gente tem e que possa ser trabalhado em termos de evidência. E aí eu saí em busca daquilo que poderia ser algo um framework propositivo e simplificado para que a gente pudesse, então, desenvolver algumas coisas no âmbito dessa governança e dessa transformação. E eu batizei isso de um framework que é Tecnileges, e que, basicamente, é isso que você está vendo aí. Quando a gente está falando, por exemplo, a respeito do TECNI, a gente está falando de um eixo que vai identificar e que vai experimentar, né, para usar, raptar uma palavra também do que a Regiane colocou, e vai validar essas soluções, né, essas soluções tecnológicas, em parceria, principalmente com as GovTechs, com as universidades e os centros universitários, como é o caso, por exemplo, da Facente, que foi colocado aqui pela Regiane, pelos laboratórios de inovação. E qual é o objetivo disso? Promover a agilidade de tudo aquilo que a gente está conduzindo no âmbito dessa transformação para alcançar essa excelência de governança digital. E quando a gente está falando, por exemplo, do Legis, né, só para a gente poder ir se encaminhando aqui para o final, a gente vai estar, principalmente na minha perspectiva, assegurando uma legitimidade, né, e uma sustentabilidade dessas mudanças. Então, quando a gente pega o Tecnileges, a gente vai ver que isso acaba sendo, talvez, o arcabouço, e eu aqui estou me convidando para fazer parte para integrar, né, com a Rejane. Aliás, eu não sei porque que eu e a Rejane já não estamos trabalhando há algum tempo, porque a gente já andou namorando, né, no passado, essas possibilidades, né, de uma contribuição com esse trabalho que está sendo desenvolvido na Facens. Eu estou sempre me colocando de uma forma muito humilde à disposição,
mas acaba sendo o quê? Acaba sendo uma proposta que é uma proposta estratégica e simples, né? Para que a gente possa tentar conduzir a transformação de um estado exponencial numa plataforma de serviço que seja realmente inteligente e inclusivo, né? Quer dizer, se eu e aí eu estou falando como quem criou, eu não sou a melhor pessoa para emitir uma opinião, né? Mas a minha visão é de que a aplicação, por exemplo, de um framework como esse pode fazer com que a governança pública, em diferentes estágios e esferas, né, e domínios, a gente tem uma governança pública municipal, uma governança pública estadual, uma governança pública federal, e a gente tem entes, né, que são diferentes, que atuam no legislativo, no executivo, no judiciário, etc. A gente pode, de alguma forma, tentar simplificar com um modelo, com uma modelagem, para favorecer a construção desse processo de governança digital colaborativa que envolva, como é o caso, do nosso caso do Estado brasileiro, inclusive mais sofisticado, né, e mais difícil, né, nessa perspectiva do que outros estados nacionais, quando a gente, por exemplo, se compara inclusive ao G20, a gente tem países, por exemplo, que só tem dois eixos de governança, aqui inclusive na América Latina, né, a Centro-América, isso é comum. A gente tem a figura do prefeito, né, do alcalde, que é praticamente a segunda figura em comando. A gente carece de ter um ente, por exemplo, às vezes, que é comparativo ao nosso, de governança estadual, né? E aí, depois do prefeito, de uma capital, por exemplo, a pessoa mais importante é o presidente da República. Então, eu acho que o objetivo, mais do que adotar tecnologia, né, é fazer com que a gente possa repensar esses modelos de gestão, que a gente possa repensar essas estruturas organizacionais e, principalmente, que a gente possa aprimorar, e aí eu estou me colocando como cidadão, né, como usuário desses serviços, a forma de interação dentro dessa governança pública com a sociedade. E aí a gente tem José, vários estudos. Oi, deixa, estou posso te terminando. interromper aqui só para Pode? pegar o gancho e também depois a gente respeitar aqui o horário. Uhum. O que você traz me acendeu aqui a luzinha, né, na cabeça, porque o que você está propondo, o seu framework é incrível, porque faz muito parte da provocação de como a gente, enquanto sociedade, está enxergando, né, e como o governo está se comportando. Então, a gente tem a legislação da Marco Legal das Startups, do empreendedorismo, a gente tem o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que fala das encomendas tecnológicas, a gente tem uma revisão da 14133, da Lei de Licitações, mas também a gente tem outros instrumentos infraconstitucionais, né? E eu estou olhando aqui para a Portaria 5950, que fala muito da contratação de serviços em nuvem, de tecnologia, e lá tem uma permissão de contratação via marketplace, né, que já é uma outra figura que é através das PRODs, né, das empresas de tecnologia, que são, não, são o braço tecnológico de estados, de município, está sendo possível a aquisição de soluções tecnológicas. E aí eu já vejo também uma grande inovação. Você chegou a olhar para essa. Eu não sei se você classifica isso como um contrato inteligente ou como plataformas digitais. Me dá sua opinião. Eu vou responder dizendo que eu acredito que a gente pode criar um formato que considere essas duas possibilidades. E no final das contas, a gente vai conseguir atender aquilo que se reivindica para que seja tratado como uma coisa e como outra. Agora, a gente vai precisar se debruçar, Camila, muito nisso, porque essa transformação digital, só para que a gente possa estar trabalhando aqui, né, com algumas perspectivas, ela principalmente no setor público, ela é um processo, como você está trazendo, inclusive, com o teu questionamento, né? Eu sempre vejo mais como um contrato, nesse caso específico, porque esse recorte que está sendo feito é específico, mas eu sei que tem algumas leituras que vão ser feitas, né? Principalmente pelos agentes da lei, como eu coloco, né? Porque eu não sou jurista, não sou um advogado, não estou aqui com um mandato parlamentar para poder fazer a criação ou propor a criação de marco legal nenhum, né? Eu posso só tentar instrumentalizar
com evidências e com dados aquilo que está acontecendo. Mas eu acho que a gente tem aí esse processo, como você está trazendo, de forma abreviada na tua colocação, que é complexo, né? Ele continua complexo, ele é multidimensional e ele, talvez por ser contínuo, como eu estou colocando aqui, ele acaba sendo uma oportunidade fantástica para que a gente possa fortalecer uma coisa que eu considero que é fundamental, a democracia. E a gente fortalece a democracia, principalmente quando a gente amplia, na minha visão, né, a participação cidadã. E aí, coroando como foi trazido aí a Rejane colocou praticamente na marca do gol para que eu chutasse sem goleiro, né? Não apenas a participação cidadã, mas com uma proposta de desenvolvimento que seja realmente sustentável. E aí a gente traz no âmbito da administração pública, né? Essas questões, como elas que foram colocadas aqui, tentaram ser trabalhadas dentro de um macro, para que de uma maneira, vamos dizer assim, bem propositiva, né? A gente continue a caminhar. Eu renovei os meus laços, né, de amor e de carinho com o Think Tank Abs, né, por um segundo ano, né, e eu estou, assim, me vendo muito disposto a poder seguir de forma também contínua, trabalhando junto com vocês para que a gente possa, quem sabe, né, fazer um trabalho que eu acredito que é muito útil nesse momento que a sociedade brasileira e que o governo brasileiro está vivendo, que é o de a cocriação, né, na formulação de políticas públicas que possam fazer com que esses avanços eles aconteçam de verdade. Bom, esse é um QR Code que leva lá para o perfil do pesquisador no nosso Think Tank Abs. Os meus contatos estão aqui e essa pequena apresentação que serviu como guia ela vai servir, ela vai poder depois estar sendo compartilhada com todos vocês que estão participando aqui hoje. Muito obrigado pelo carinho, né, pela atenção de todos vocês que estão conectados também. E agora devolvo a bola para Camila para que ela continue aí sendo essa bela líbero nesse jogo que a gente está vivendo de mentes aí brilhantes hoje. Obrigada, José Esteves. Obrigada e parabéns pela renovação. É um ganho grande do Think Tank da ABS ter você aqui conosco. Vamos continuar aqui. Então, a gente falou de compras inteligentes, então vamos mergulhar na saúde pública, né, onde dados e inovação precisam andar de mãos dadas, né, Marcelo, para salvar vidas. Esse é o grande objetivo. Então, eu passo a bola para você para trazer toda a transformação que a OMS e a OPAS têm feito nessa transformação digital da saúde. Obrigada e bem-vindo. Obrigado, Camila. Gostaria de agradecer pela oportunidade, José Esteve, Regiane, Rodrigo. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar com vocês. Camila, por favor, vê se está tudo certo e me controla o tempo, tá bom? Tá bom, já está projetado. Tá, vamos ver agora se transita. Por que não está indo? Foi. Agora Bom, passou. ótimo. Bom, novamente, obrigado. O título da minha fala é Segurança em Saúde. Eu dei esse título para deixar bem claro que tudo que eu vou falar a partir de agora tem como principal preocupação a segurança das pessoas, o bem-estar de cada cidadão. Meu nome é Marcelo Batista Nery, eu sou coordenador de transferência de tecnologia do Núcleos da Violência da USP e também sou coordenador do Centro Colaborador do NEV para a OPAS-OMS, Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde. E esse é o ponto. O que é um centro colaborador da OPAS-OMS? Bom, uma instituição de referência internacional assina um termo de referência com a OMS. Nesse termo tem qual é o principal tema desse centro colaborador, no caso do NEV, é proteção de crianças e adolescentes contra a violência, crime e violação de direitos. E também nesse termo diz o que essa instituição, o que esse centro fará. Entre as coisas que o Centro Colaborador do NEV faz, está a difusão de conhecimentos. Então, a gente faz webinars, a gente
vai para a mídia de maneira geral, falando da atuação do NEV na OMS. Aqui alguns exemplos de intervenção que eu fiz no Jornal da USP. E, como integrante da ABS, eu também já escrevi para o Itforum, que é uma parceira da ABS, alguns artigos que dizem respeito a o que eu posso trazer das discussões da OMS para o think tank. 3 exemplos. Um artigo que eu escrevi sobre violência na escola, ou mais especificamente, a tecnologia de monitoramento na escola como uma ferramenta de redução de violência, e é claro que eu trato também das questões de saúde mental. Outro documento que eu falo do SPIRI, que é um documento de referência da OMS, e faço uma reflexão de como esses documentos podem servir para pensar programas, ferramentas, tecnologias para o bem-estar da população adolescente e de crianças. E também eu faço um artigo que debate a minha experiência como coordenador de um centro colaborador do OMS neste momento. Bom, diante desse cenário geral, então a gente vai diretamente ao ponto dessa palestra. Qual a perspectiva da OMS sobre as tecnologias e modernização no setor público? Então, deve ficar claro que a partir de agora eu não estou falando do presente ou do passado. Eu não vou me referir, por exemplo, à Covid-19, apesar de ser um elemento que ainda interfere muito nas discussões da OMS. O que eu vou discutir é como a OMS vê o futuro, mas um futuro próximo. Dentro de que perspectiva? Bom, os centros colaboradores da OMS foram convidados para elaborar um documento de referência, o Plano Estratégico OPAS-OMS 2026 e 2031. Esse plano de referência, qual é a ideia? Bom, a partir de 2026, todas as agentes, todas as instituições ligadas à saúde vão ter um documento, um texto, no qual vai encontrar quais são os problemas de destaque para a saúde no mundo, principalmente com relação às Américas, quais são os problemas, como mensurar esses problemas e quais são as possíveis soluções para esses problemas que foram mensurados. Isso já foi elaborado, esse documento já está pronto, ainda precisa passar por algumas instâncias dentro da OMS para ser publicado, mas o que eu vou trazer para vocês agora é a partir de ideias de um documento já consolidado. E é claro que, imaginem, OMS, centros colaboradores, tem centro colaborador que é especialista em tabaco, tem centros colaboradores que é especialista em vacina, tem centros colaboradores que são especialistas em doenças coronárias. O NEV é um dos poucos centros colaboradores que causa de problemas relacionados a causas externas, a violência, a conflitos, e essa é a principal contribuição do NEV, junto com a questão da transformação digital, ciência e inteligência, do ponto de vista de, ao aplicar essa tecnologia, a ciência, a inteligência para resolver problemas de saúde, qual é o impacto, principalmente, sobre as populações mais vulneráveis? Pensando na questão de direitos humanos, por exemplo. A visão da OPAS-OMS dentro desse documento diz o seguinte: as tecnologias digitais são fundamentais, sem sombra de dúvidas. É a grande aposta que a OMS vai fazer, mesmo com a redução de recursos que a OMS teve no momento. Só que essas tecnologias digitais são fundamentais no ponto de que os sistemas são integrados, a vigilância é fortalecida e a governança é ética. E por que esses destaques? Porque se faz o diagnóstico hoje que os sistemas não são integrados adequadamente, que a vigilância não está fortalecida e que a governança não é ética, ou não tanto quanto deveria ou quanto poderia ser. Então, pensem sobre isso, porque quando a gente pensa em modernização no setor público, o que a OMS está apostando é que essa modernização vai ser capaz de fazer integração e reformas, desde que haja a convergência de soluções digitais. Então, eu não estou falando de soluções pontuais,
mas a necessidade de que essas soluções tecnológicas sejam integradas. Além disso, transparência e eficiência. Ou seja, se eu vou fazer o diagnóstico de que em certo lugar há um problema, de que maneira foi diagnosticado? Quais foram os indicadores? Qual foi a informação? Qual é a fonte? Qual é a qualidade? Qual é a segurança que nós temos com relação a isso? Capacitação e interoperabilidade. Bom, as pessoas, as instituições, os agentes têm que ser capacitados para tanto. E a gente verifica que isso ainda é um problema, é uma questão problemática. E isso deve ser pensado a longo prazo. E um grande ponto, que é claro que isso ia acabar interferindo nas discussões atuais na OMS, é o uso de inteligência artificial. Haverá uma grande aposta, principalmente com relação à gestão com o uso de IA. E agora eu gostaria de pontuar os pilares, porque eu estou falando agora com você, cidadão, você empreendedor. Se você está pensando de que maneira contribuir com a saúde das Américas, do país, se você pensa de que maneira você pode inovar, saiba que, na perspectiva da OMS, o que se espera é que, primeiro, a transformação digital seja acelerada, mas que essa aceleração seja de maneira responsável. Outro ponto fundamental. É fundamental fortalecer sistemas de informação. Então, a OMS vai demandar muito instituições, pessoas que sejam capazes de oferecer sistemas de informação fortalecidas, fortes, robustas. Reforçar a análise em saúde. Análise de dados de tempo real, sem sombra de dúvidas, mas ferramentas também que consigam verificar a qualidade da informação. Aproveitar o poder da ciência. Acreditem, a gente tem hoje movimentos anti-vacina, então não é tão simples imaginar que a ciência é algo que é valorizado e é um elemento que vai levar as pessoas a utilizarem ferramentas tecnológicas, por exemplo. Não necessariamente. E garantir ação baseada em evidências. Em um mundo de fake news, em um mundo em que várias desinformações são difundidas, cada vez mais é fundamental pensar em evidências. Pensando nos impactos positivos dessas questões, esperado pela OMS, ou seja, o que a OMS espera da sociedade, dos empreendedores, do ponto de vista de oferecer para a sociedade algo que gere impactos positivos? Bom, primeiro, melhoria do acesso a serviços via telemedicina. Isso é algo que é um processo que está cada vez mais acelerado. Então, a ideia é oferecer telemedicina, mas com qualidade. Detecção precoce de surtos. Novamente, não vou falar do passado, mas a OMS ainda está muito olhando o que aconteceu na questão do Covid. Então, há uma grande preocupação de que isso não volte a acontecer. Um planejamento mais preciso, otimização de recursos e, novamente, a ferramenta de inteligência artificial é um elemento fundamental dentro dessa questão. E monitoramento de desigualdades. As ferramentas devem ser úteis, as ferramentas devem prover soluções, as ferramentas devem ser eficientes, mas, sobretudo, elas não podem, de forma alguma, aumentar as desigualdades, porque isso é ressaltado porque, no momento, verifica-se que a evolução tecnológica, em alguns aspectos na área da saúde, tem aumentado as desigualdades. Os grandes desafios, então, observados pela OMS e presentes no documento bom, eu quero contribuir com a saúde, então eu preciso, sem sombra de dúvida, pensar que as desigualdades digitais hoje estão ampliando. Que existe hoje identificado vieses algoritmos na identificação de pessoas, na apresentação de soluções. Tem que ficar claro que existe vários indícios, vários elementos que mostram que os dados estão vulneráveis. Dados sigilosos, dados de indivíduos, dados de DNA, por exemplo, de um grupo social.
E também é fundamental pensar que cada vez as pessoas devem ser, pessoas, instituições, governos, cada vez devem ser mais independentes. Então, não adianta, não serve soluções tecnológicas que criam uma dependência de um fornecedor ou de um grupo de fornecedores específicos. A vulnerabilidade na era digital. Outro ponto fundamental do documento, pensando naquilo que deve ser, é pensar, se eu quero propor uma solução, eu devo pensar na falta de acesso. Existe ainda muitas pessoas que não têm acesso a ferramentas. Baixa alfabetização digital, limitações de saúde, tanto físicas como mentais, fatores estruturais, infraestrutura mesmo, desde energia elétrica ou até conectividade, seja como for, sempre deve ficar no horizonte que eu, como cidadão, eu, como empreendedor, tenho que perceber se a minha ferramenta, a minha solução, o meu projeto, minha ação social pensa em todas essas questões. E, por fim, se você, como cidadão, como empreendedor, pensa em apresentar soluções tecnológicas, discutir a respeito, pensando em regulação, pensando em políticas públicas, saiba que na OMS hoje observa-se que tem grupos vulneráveis que devem ser observados com muito cuidado. Esses grupos se destacam, nesse grupo se destacam idosos e pessoas com deficiência, populações rurais e indígenas, afrodescendentes e outras minorias étnicas, principalmente pensando em preconceito algoritmo, pessoas em situação de pobreza e trabalhadores informais, migrantes e refugiados, principalmente crianças, mulheres, idosos, que se colocam numa situação de grande vulnerabilidade dentro dessa circunstância. Pessoas libradas de liberdade, sim, a gente observa que no sistema prisional existem doenças que são hoje incomuns fora do sistema prisional, mas dentro do sistema ainda estão presentes, e daí você imagina o impacto disso para as pessoas encarceradas, mas aí você imagina na situação brasileira a quantidade de pessoas que entram e saem do sistema todos os dias e como isso pode ser um problema muito grave do ponto de vista da segurança, não só, mas como eu foco aqui na saúde pública. E, por fim, populações urbanas, principalmente as populações em áreas de risco ambiental e de violência. Então, acho que esses são os pontos que eu gostaria de destacar no pouco tempo que eu tenho. Com relação à modernização na área de saúde, já existe um plano a curto prazo para o futuro, e esses são os principais pontos que eu consegui resumir para que você que está me ouvindo, como cidadão, como pesquisador, como profissional, saiba quais são as prioridades na área da saúde e de alguma maneira possa contribuir com essas questões. Novamente, gostaria de agradecer a oportunidade. Estou à disposição para fazer qualquer um tipo de diálogo que seja necessário, se tivermos tempo. Muito obrigado, Marcelo, Mila. obrigada aqui pela sua exposição. É, eu tenho uma pergunta aqui para ti. Dada essas iniciativas, né, e diretrizes da OMS, e considerando as iniciativas brasileiras, como eu trouxe no começo, da Estratégia Federal de Governo Digital, enfim, as nossas estratégias, plano de dados abertos, existe algum projeto que está em andamento aqui no Brasil que demonstre esses caminhos concretos de integrar os dados da saúde de forma segura? Existe, na verdade, muitos projetos e Tá. muito investimento. E se você imagina que ter muitos projetos é algo bom, daí eu tenho que lembrar que muitos desses projetos não estão integrados. Então, eu Não, eu poderia quero um citar alguns. projeto. A minha pergunta é: tem algo que coaduna aí todos esses pontos que você trouxe? Em âmbito nacional, não. Não. Tem Tá. algumas questões em algumas unidades da federação, como São Paulo, por exemplo, que eu poderia citar, mas porque São Paulo é uma referência, porque a gente tem um Sim. recurso. Mas também pelo tamanho da população, né?
Exatamente. Mas, Vira sinceramente, é uma referência. preocupação, Tá. porque a OPA está pensando numa necessidade de integração das Américas. E o que eu posso Uhum. afirmar para você que hoje não tem uma integração em nível nacional. Tá bom. Obrigada, viu? Bom, vamos para fechar aqui. A gente vai cruzar a inovação tecnológica com sustentabilidade, né? Então, como que as compras públicas ela pode induzir práticas verdes e inovadoras ao mesmo tempo? Rodrigo, a palavra é tua, fica à vontade. Esse, esse próximo tempo é inteiro seu. Você está no mudo, mas a sua apresentação já está na tela. Isso, agora sim. Tá tudo certo com a apresentação? Vocês conseguem me ouvir Tá bem tudo também? certo. Ah, obrigado. Obrigado, bom dia a todas as pessoas aqui presentes, nos assistindo, a todos os painelistas, Marcelo, José Esteves, Regiane, e também um agradecimento especial à Camila, né, por mais essa oportunidade. Eu acho que o José Esteves foi muito feliz quando a trouxe como líder dessa iniciativa aqui, que nos reúne periodicamente, e é sempre um momento muito rico, né, compartilhar as experiências dos colegas. Para mim, que sou pesquisador na área de compras públicas e inovação, é muito bom enxergar iniciativas como o Sandbox de Sorocaba sendo implementados na prática, outras iniciativas, o próprio framework do José Esteves, que é uma iniciativa fantástica, e também trabalhar um pouco com dados da saúde, que nos traz reflexões importantes sobre letramento digital, sobre acesso, né, dos cidadãos aos serviços de saúde pública com mais eficiência. E tudo isso tem como background mesmo a atuação do Estado, né, e é o que a gente vem tentando trabalhar aqui na pesquisa do doutorado. Eu não trouxe uma apresentação minha, né, enquanto pesquisador, mas vou passar rapidamente por isso. Me chamo Rodrigo Barreto, estou doutorando em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas. Também incluo aqui o time de pesquisadores do Think Tank da ABS. E estou também superintendente de uma fundação aqui na Paraíba, a Funetec, que é a Fundação de Educação, Tecnologia e Cultura, que atua diretamente na viabilização de contratos públicos de inovação e outras iniciativas junto ao fomento às nossas ICTs, né? Hoje a Funetec apoia 11 universidades e institutos pelo país, majoritariamente nas regiões Norte e Nordeste, e é sempre um prazer estar aqui colocando essa infraestrutura à disposição da ABS também e de todos que nos assistem, tendo em vista que, na qualidade de fundação, somos uma organização da sociedade civil e cada oportunidade que a gente tem de apresentar o nosso trabalho nos aproxima mais do nosso propósito, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Vou falar um pouco sobre compras públicas verdes e inovação, que é um trending topic, digamos assim, que eu observei nas pesquisas de doutorado. Tenho me aproximado do último terço do trabalho do doutorado, e a revisão de literatura sobre o tema no mundo já amadureceu bastante, e me dá a oportunidade de falar um pouco sobre esse recorte, especificamente sobre compras públicas para inovação no sul global, né? Então, a minha lacuna, o que eu busco observar, vem de outras reflexões relacionadas ao próprio panorama da literatura sobre compras públicas para inovação no mundo, né? Numa primeira vista, já de saída, é fácil perceber que a grande maioria das publicações e dos estudos relacionados à implementação dessas políticas, eles estão concentrados no norte global, especialmente no Reino Unido e nos Estados Unidos, na Europa e nos Estados Unidos, e em países da OCDE. E isso me deixava bastante intrigado já por admitir, por assumir que o nosso contexto de sul global, e eu trato sul global como os países do BRICS, né? Eu me aproveito dessa coalizão econômica que tem se formado entre os países do BRICS e também dos países da América Latina e Caribe, para trabalhar sob uma perspectiva de que nosso contexto, nossa realidade é bastante distinta da realidade do norte global. Nossas organizações do setor público também, nossas ICTs, nossas universidades,
ainda carecem de uma implementação mais detalhada, mais criteriosa, mais precisa desse modelo de incentivo, de fomento à inovação, além dessas barreiras crônicas que estão dispostas, como a fragilidade institucional, uma baixa capacidade técnica ainda e falhas de coordenação horizontais e verticais, que são lacunas que foram observadas num primeiro estudo da tese de doutorado, que era exatamente um estudo de caso sobre um programa de inovação aí de São Paulo, IdeaGov, do qual eu já tive a oportunidade de discutir com vocês em outras ocasiões. Então, eu busquei, também sustentado pelo relatório recente, que foi publicado na semana passada, e já deu tempo de trazer para cá, do Banco Mundial, sobre o que seria um século de crescimento interrompido da América Latina, né, nesse primeiro quarto de século, que aponta para uma máquina de inovação defeituosa e que não consegue conectar o conhecimento à produção. E aí, o motivo disso é que a minha grande preocupação é para onde eu tenho olhado, né, como o Estado pode intervir, então, de forma eficaz, e qual a melhor estratégia para fomentar a inovação. Se é uma estratégia voltada efetivamente para as compras públicas de inovação, onde o Estado fomenta uma demanda a partir de um problema público bem definido e espera que o mercado, por conta própria, apresente soluções para aqueles problemas, ou através de uma estratégia chamada supply push, que tem mais a ver com o incentivo à própria indústria e às próprias empresas de desenvolverem novos produtos, desenvolverem inovação internamente, né, diante das suas próprias capacidades, sem depender efetivamente de uma demanda pública para isso, né? E esse slide traz um pouco do panorama global que eu comentei sobre a literatura de compras públicas para inovação no mundo, né? Eu produzi um recorte de 21 anos aí desde 2004, porque percebemos em outras revisões de literatura que nos anos anteriores a isso eram muito escassos os trabalhos relacionados, e também porque eu aproveitei o marco legal de inovação, o nosso marco legal de inovação, que vem em 2004 aqui no Brasil, como, como baliza inicial desse recorte. Pesquisei até 2025, é, produzi alguns filtros ali, né? Me interessa somente artigo em inglês, português e espanhol, que não sejam de literatura, de revisão de literatura, e limitado a algumas categorias, como ciências sociais, políticas públicas, administração, economia, estudos sobre inovação, estudos sobre meio ambiente. Limitei ao sul global, e vocês percebem que já há um recorte profundo nesse sentido, né? A amostra já cai para aproximadamente 120 estudos no sul global, e na América Latina menos ainda, né? Apenas 37 a 35 estudos voltados para implementação de políticas de inovação aqui na América Latina. E é interessante falar também que somente o Brasil e a Colômbia possuem legislação até então, regulamentação voltada à implementação de fomento à inovação. Os outros países ainda contam com iniciativas esparsas, como Equador, Chile, mas muito no sentido de se utilizar, ainda estão transitando daquele modelo de compras públicas tradicionais para um modelo de compras públicas para inovação, ainda de forma muito desajeitada, digamos assim. Nosso marco, isso é uma vantagem comparativa importante para o Brasil, porque o nosso marco legal, o nosso arcabouço jurídico relacionado a compras para inovação é muito bem consolidado e desenvolvido, né? Para além do marco legal de 2004, já houve regulamentação em 2016. Também o próprio marco legal das startups de 2021 já é um passo a mais nesse sentido, que nos permite que dá ferramentas ao poder público realizar essas contratações e esse fomento à inovação industrial. A grande pergunta é, por que isso não tem acontecido na prática como gostaríamos de ver? O que há hoje no Brasil são iniciativas como o IdeaGov, que inclusive carecem de continuidade por diversos fatores. Há iniciativas como o Porto Digital em Pernambuco, outras iniciativas pelo país, como o próprio Sandbox de Sorocaba, que já foi dito aqui hoje, mas que ainda são iniciativas isoladas, que dependem de vontade política, de capacidade técnica e de fomento adequado para que sejam viabilizadas. E a minha pesquisa gira em torno de entender quais são as condicionantes para que isso seja efetivamente implementado.
Esse é um gráfico que informa a evolução das publicações. É interessante perceber que a partir de 2021 há um grande interesse pelo tema, né? Um crescimento exponencial é, sobre o tema no sul global. No norte global, a gente já percebe que desde a década de 90 isso vem sendo discutido efetivamente, mas no sul global, a partir somente nos últimos 5 anos que houve uma grande evolução, um grande interesse nesses estudos. Mais de 70% da amostra são dos últimos 5 anos. E essa amostra revela um achado importante de destaque, que é exatamente o caso da China, né? Como a China tem trabalhado na implementação desse marco regulatório para incentivar sua indústria, especificamente no que tange à compra pública verde, né? Que é uma tradução livre do inglês Green Public Procurement, que nos traz essa perspectiva de utilizar-se do poder de compra do Estado, utilizar-se do fomento à inovação para efetivamente criar iniciativas voltadas à sustentabilidade ambiental. Então, é o casamento de duas agendas que são importantíssimas para o desenvolvimento sustentável do globo como um todo, que são o fomento à nova indústria e também sem largar, né, sem perder de vista o fomento à sustentabilidade e à inovação verde, né? Então, a China se destaca na amostra com 35 estudos relacionados a essas iniciativas, e a minha apresentação parte um pouco dessa premissa de que a China se torna o principal laboratório mundial para se observar uma política em larga escala, né? E como funciona o modelo chinês, né? A, a, a compra pública na China não é apenas sobre comprar produtos ecológicos, isso a gente já faz aqui, inclusive, né? Desde o marco legal da nova lei de licitações, que nós ampliamos o alcance dos planos de logística sustentável dos governos estaduais, federais, municipais, e produtos ecológicos, produtos de reflorestamento, produtos sustentáveis já estão nas cartilhas de compras do nosso país. Na verdade, o que a China propõe é que haja uma política de inovação orientada por missão, nos moldes propostos pela Mariana Mazzucato, que é referência nessa área também, e que tem como missão endereçar um grande desafio nacional através do poder de compra do Estado, né? Através das compras públicas, que nesse caso é a transição energética e a crise climática, né? E como estratégia, traduz-se em utilizar o massivo poder de compra do Estado não apenas para consertar uma falha de mercado, mas para ativamente criar e moldar novos mercados para tecnologias verdes. Os três mecanismos-chave são, primeiro, a criação do mercado, né? A demanda governamental. Todos nós sabemos que o governo é um bom credor, né? Então, a demanda governamental estável e de larga escala, ela reduz o risco para as empresas investirem em P&D, que é caro e incerto, né? Segundo o Liao. Há também uma sinalização e uma legitimidade de que o contrato público funciona como um selo de qualidade para a empresa, facilitando seu acesso a outros mercados de financiamento privado. E há também os efeitos de transbordamento, né? No sentido de que a inovação não fica contida somente na empresa vencedora do processo, mas ela se difunde pela cadeia de suprimentos e eleva o padrão tecnológico de todo o setor. Então, para que isso seja possível, é importante que haja uma orientação estatal e estratégica para que essas aquisições possam ser viabilizadas dessa forma, né? Alguns fatores críticos emergem dessa discussão, como, por exemplo, a Green Public Procurement não funciona sozinha, né? A literatura mostra que ela não é uma bala de prata. Sua eficácia é efetivamente potencializada quando ela faz parte de um pacote de políticas coerente. E aqui a gente está falando de capacidade técnica, não somente jurídica, né? Mas, sobretudo, nós sabemos aqui o quão importante é a interpretação flexível dos marcos legais para que a inovação seja possível de ser produzida em qualquer das suas formas, em qualquer das suas dimensões, mas capacidade técnica também dos gestores públicos para lidar com essa demanda, para desenhar o problema, para incentivar a missão e para vontade política também para ter isso na agenda, né? Outro tópico que é importante diz respeito à governança dessas iniciativas, né? Em geral, políticas de inovação por parte do setor público carecem, principalmente em contextos democráticos como o nosso, não que isso seja um problema,
mas os ciclos democráticos eventualmente interrompem o andamento dessas políticas, e foi precisamente isso que aconteceu com o Ideagov lá em São Paulo, né? Então, a importância de haver uma coordenação entre diversos atores chaves, não apenas do poder público, mas também do setor empresarial e da sociedade civil, para dar uma blindagem, uma continuidade a essas políticas, é muito importante, né? Então, sinergia com políticas de oferta, ela também, a inovação por parte dos fornecedores funciona melhor quando é combinada com outros subsídios. Aqui no Brasil, a gente tem lei do bem, a gente tem lei de informática, que são ainda utilizados de maneira muito tímida, né, por nossa indústria, mas que, quando há essa sinergia, a inovação ela flui melhor, né? E isso tudo são lições que a gente consegue extrair do caso chinês. O segundo fator crítico é a questão da capacity, né, a capacidade de absorção. A literatura aponta que a oportunidade criada pela compra pública verde só se converte em inovação se a empresa efetivamente tiver capacidade de absorvê-la. Então, a gente olha também para o lado da oferta e entende que fatores internos como qualidade de gestão, capital humano e competência técnica são mediadores que determinam o sucesso da política, como informa o Alnheim. Interessante esse estudo do Alnheim, que é um estudo que advém dos Emirados Árabes Unidos. Então, a gente percebe que existe também um contexto em expansão, né, sobre compras públicas para inovação lá no Oriente Médio, né, como não poderia ser diferente. Então, a política da demanda ela é necessária, mas sozinha não é suficiente. Ela precisa encontrar um setor privado também com capacidade de responder ao estímulo, né? E dessa perspectiva da empresa, a literatura traz dois exemplos interessantes de marcas bastante conhecidas, né, de indústria bastante conhecida, que já tem ganhado muito terreno aqui no Brasil, inclusive, e em todo o sul global, que é a BYD, né, é um exemplo clássico. Houve um grande incentivo do governo chinês nesse século para que, por exemplo, toda a frota de serviços públicos fosse é, é, movida à energia sustentável, energia renovável, a bateria, e as indústrias do país surfaram nessa onda para atender às demandas governamentais. Hoje, todos os ônibus, os táxis, enfim, todo o transporte público é feito através de carros elétricos. A indústria assumiu esse desafio, né, topou o desafio de realizar essa entrega e se consolidou hoje como uma das principais montadoras globais no que tange a carros elétricos, e isso também foi conectado a um incentivo ao investimento massivo pela própria empresa em pesquisa e desenvolvimento. Também conta com uma grande sinergia com a própria academia chinesa, né? Outro exemplo importante é o da Huawei, também uma gigante das telecomunicações, que tem ganhado muito espaço no sul global, e que também se utilizou de fomento estatal para fomentar uma cultura de melhoria contínua no seu próprio design organizacional. Então, é interessante como o fomento estatal, quando bem aproveitado, quando bem absorvido, pode realmente elevar o patamar de algumas empresas. E aí a gente chega, por fim, como no desafio de transpor esse modelo para o Brasil, né? A gente já enxerga, em alguns casos, algumas iniciativas importantes, como falei, mas ainda muito pontuais, relacionadas a compras públicas como política industrial. E o Brasil é um potencial contexto para que se utilize as compras públicas verdes de forma estratégica, né? Para alavancar setores chaves da economia verde, como bioeconomia, hidrogênio verde, energias renováveis, que a gente já tem um certo grau de maturidade nesse sentido, mas isso também não funciona por si só, né? Depende de uma urgência na coordenação, né? É preciso que haja um pacote de políticas coordenadas para isso, e por isso que é importante que haja essa conexão com a regulação, um plano de transição ecológica, por exemplo, como, por exemplo, relacionado às compras do PAC, poderiam gerar incentivos importantes para a indústria. E, claro, olhando também para o lado da oferta, a política precisa sempre ter um foco duplo, né? Estimular a demanda, por um lado, mas, simultaneamente, também construir as capacidades no setor produtivo para que ele possa responder a essa demanda. E aí a gente traz como exemplo emblemático o modelo Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, que propõe exatamente esse modelo de coordenação, de aproximar a indústria
da academia, aproximar a indústria da ciência, para que assim haja um modelo de aprendizado duradouro, perene, com efetivo impacto nas empresas que são alcançadas pela Embrapi, para que então elas possam efetivamente, com segurança, aderirem a essas demandas que estão por vir, não só no Brasil, mas no mundo, né? Era isso que eu tinha para falar um pouco hoje com vocês, no tempo que nos foi dado. Agradeço a oportunidade. Peço desculpas se acabei sendo muito ligeiro nas falas, mas é muito conteúdo, né? Então a gente vai tentando fazer uma síntese. E agradeço mais uma vez a Camila e a todos pelo espaço. Eu que te agradeço, Rodrigo. Obrigada. Gente, desculpa, eu tive que sair, começou uma obra totalmente inesperada. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho, mas para mim ficou ensurdecedor. E eu estou na cozinha, literalmente, para poder fugir ali. Mas, Rodrigo, teu conteúdo é incrível. Eu gosto muito de te ouvir, porque você traz e acaba completando tudo que a gente já estava aqui falando, né? Quando você coloca que as contratações verdes, elas têm ali a parte de capacitação técnica, governança e política, é muito o que o José Esteve trouxe no framework, né? A gente tem o TEC, o LEGES e uma vontade política também de que isso aconteça, né? A Regiane, ela traz a experiência, né, do próprio sandbox, que é a sedimentação do que a gente está falando aqui, né, obviamente, e as práticas que estão acontecendo na saúde. Então, o que para mim, né? Eu tinha algumas perguntas, Rodrigo, mas você já foi respondendo aqui ao longo da sua apresentação, né? Como as compras verdes estariam se conectando, né, com a transformação digital, os exemplos que você trouxe. De fato, as compras públicas é um grande caminho de política pública, né? E a questão de sustentabilidade, ela não só está em voga, como ela é necessária. E na semana passada eu tive a oportunidade de ver um caderno de sustentabilidade que o Serpro fez num chamamento público, a pontuação que eles, o peso, né, que está sendo dado para a adequação, para cumprimento de requisitos de sustentabilidade para empresas que estariam sendo ali selecionadas nesse chamamento público, eu fiquei muito satisfeita de ver, né? Eu fiquei Legal. impressionada até pela força de quantidade de requisitos mesmos de sustentabilidade, né? Todos ali, a parte da governança, do social, mas da sustentabilidade, eu fiquei positivamente impactada, e isso demonstra que é o caminho sem volta, né? Que é o caminho que a gente tem que, de fato, perseguir, né? É a preocupação com equidade e sustentabilidade unidas nessa transformação digital e no mote maior, que é trazer uma melhor prestação uma mais eficaz prestação de serviços públicos, né? Então, eu agradeço a todos pela participação, a contribuição de vocês é muito rica, espero que os ouvintes tenham tirado muito proveito, né? Tenham tido insights como eu tive aqui, tenham experienciado novas provocações que todos os pesquisadores, professores, doutores aqui trouxeram. Para mim é sempre uma satisfação fazer parte aqui desse seleto grupo, principalmente estando aqui comandando essa reunião que é de vocês. Então, muito obrigada pela participação. Já vi aqui algumas perguntas, né? Se as apresentações seriam disponibilizadas. A ABS vai sim disponibilizar essas apresentações. Todos os palestrantes aqui deixaram seus contatos, né? Seja no LinkedIn ou por telefone. Então, fiquem à vontade. Quem se sentiu curioso, se teve dúvida, pode entrar direto em contato com os palestrantes, porque realmente o tema ele instiga uma conversa a mais, né? Aqui o tempo foi diminuto, tem muito a se falar ainda, e que não fica só hoje. A ABS tem promovido esses fóruns aqui de debate e de troca, exatamente porque o assunto é perene, o assunto é necessário para a gente abrir para debate. Muito obrigado, Regiane, José Esteves, Marcelo, Rodrigo e toda a organização da ABS. Bom dia. Obrigado, bom dia.
Bom dia para vocês.